assim, Igor, tem mais uma questão que eu queria colocar, né? Tem uma questão que eu queria te fazer. Então, um dos trabalhos que eu faço é o de mediação de arte. Então, não só eu trabalho como mediadora de artes, como também eu trabalho na formação de mediadores. Para quem não sabe, né, o que é um mediador de arte, ele é uma categoria de educador. Ainda nós não somos reconhecidos como profissionais, né? E isso não é só reconhecido pelo nome, a gente pensa isso em questões de direitos trabalhistas e tudo mais. É uma questão reconhecimento formal, exatamente, mas como importância tem. É aí que a gente vai chegar. Ok. Então, o mediador, por exemplo, é aquele quando você entra no museu ou numa exposição de arte, você chama de guia ou de monitor. Mas na verdade você está lidando com um profissional com um repertório muito específico e que estuda a educação, né? Trabalha com modos de percepção, o que a gente chama de guia e de monitor é um mediador, né? É um profissional que trabalha especificamente com educação e tem um repertório e um estudo para tentar instigar o conhecimento, para tentar fazer um link, né? Para tentar fazer um encontro entre produções artísticas e o público, né? Que se apresenta para usufruir, para fruir, né? Daqueles trabalhos. E aí eu queria colocar uma questão muito específica, né, para a gente pensar o nosso trabalho como mediador de arte, que é o seguinte: em termos de quando a gente amplia de alguma forma o repertório de um público que chega até a gente, quando a gente tenta de alguma forma aproximar esse repertório artístico do público, em termos de saúde, você conseguiria mensurar o quanto esse aumento de repertório, ampliar essa percepção da realidade, tem um impacto nas nossas celulinhas? Quando a gente fala em termos... Você diz no físico, no literalmente. Físico, a gente consegue mensurar isso? Falar sobre isso? Mensuração em dados científicos, eu não sei se a gente tem com essa pergunta em específico, se um mediador consegue afetar molecularmente um jovem ou alguém que esteja lá. Mas a gente tem outros dados em que a gente percebe que linguagem afeta sim. E aí o que você está falando da mediação é, na verdade, um trabalho de expor linguagem para instigar algo. No caso, a arte é uma linguagem, mesmo que seja simbólica, visual, auditiva, tátil, é uma forma de linguagem. Uhum. E vai instigar nesse próximo um sentir específico de acordo. Quem, lógico, escolher fazer uso da arte para algum nível de aprendizado, porque você que lida com arte também sabe que nem todos vão se sentir instigados por essa linguagem, né? Mas no geral quem busca vai ser afetado. E isso afeta no corpo da pessoa, assim como uma linguagem afeta molecularmente qualquer estrutura dessa realidade. O positivo e o instigar positivo vai excitar vibratoriamente em frequência cada célula, portanto o corpo vai ficar um pouco mais alinhado, respiração, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, pressão, tudo vai fluir de uma forma que é um pouco mais saudável para o corpo. Em algo, por exemplo, como um filme de terror, que é uma arte também, ou uma arte que seja um pouco mais agressiva, mais com sangue, o que for, ou até um som mais pesado, como um rock instiga isso, e tem dados, por exemplo, do Masaru Emoto, em que pega rock e verifica como os cristais de água se alteram com um rock, ou com um ba, ou com... E isso afeta literalmente, vibratoriamente, o ponto oposto, que seria o negativo. Portanto, se a gente desce demais na frequência, a gente pode, inclusive com a arte, estou expandindo já, mas dentro dos outros estudos que a gente tem, gerar doença. Se você descer muito o nível de frequência, tanto com linguagem, com sentimento ou com qualquer coisa que te instigue, que seja arte, você pode gerar doença no corpo. Então, respondendo, afeta sim. E aí, então, acho que aqui tem um outro link, né? Quando você traz, por exemplo, o rock, de alguma forma você está associando a uma frequência de vibração, de que modo também a gente não invalida um repertório artístico de um grupo? Quando eu chego com um repertório específico que me agrada, que me instiga, que apresenta o meu mundo, de que maneira a gente pode trabalhar nesse processo sem invalidar também o repertório do outro? Porque pode cair num lugar aqui, numa discussão, em que a gente coloca positivo e negativo como sendo uma coisa melhor que a outra. Não. Então aí como é que... seria Vamos lá, julgamento. Então. Não é na parte julgamentosa, é na parte dentro do espectro eletromagnético para essa realidade, que tem um espectro vai do positivo ao negativo. Com relação a tipos de experiências ou tipos de arte em si, nenhuma é inválida. Assim como nenhuma pessoa é inválida.
há impactos diferenciados dependendo das escolhas e da posição de cada um de nós para com cada uma dessas artes ou linguagens. Dependendo de como a pessoa lida e interpreta e faz uso de livre-arbítrio para com o receber disso, pode afetar 0 ou 100%. Então, isso não invalida nenhuma arte especificamente. Você entende? É como que isso vai individualmente ser escolhido por quem permite ser afetado ou não. E nem todo rock é de frequência baixa. Tem estruturas específicas, de ondas específicas, que podem afetar mais negativamente, mais positivamente o corpo, celularmente falando. Mas isso não invalida nenhum deles. A gente está falando de dados. Como que uma arte pode... vamos dar um exemplo então de expandir da arte para uma mídia. Como que não vou nomear nenhum jornal específico, mas você sabe, e vocês provavelmente também sabem, que há alguns noticiários que são construídos para passar muita catástrofe, muita coisa pesada. Isso é uma arte, há uma construção artística na produção de um jornal como esse. Uma fabulação, né? Há uma fabulação, lógico, sem dúvida alguma. E você está falando do impacto que isso causa. A frequência de uma construção como essa pode afetar 0 alguém ou muito alguém. Depende de quanto a pessoa se dispõe a, como usar a sua palavra, engolir essa arte. Você entende? Sim. Então isso não invalida aquela arte também. Não cabe a gente a julgar como certo, errado, melhor, pior, porque não está dentro desse critério. A gente está falando dos critérios dos fatos. O fato é, tem frequências que são mais baixas que podem gerar dano dependendo de como você fizer uso. Mas também tem frequências mais baixas que você pode não gerar nenhum dano com o seu uso de livre-arbítrio, por exemplo. Mas isso não invalida nenhuma forma de arte. Nenhuma linguagem, nenhuma produção artística, nenhuma escrita, nenhum... E aqui então entra uma outra questão e que eu acho muito delicada de colocar, e eu coloco também para me desconstruir em relação a ela. Quando você fala em livre-arbítrio, dentro de um sistema de crenças tão fechado e tão massificante, e que vem por meio de uma máquina, que é a máquina da mídia, né, do capital que gira em torno dessas músicas, desses programas, como falar em livre-arbítrio quando a gente é tão massificadamente tomado por imagens, por músicas, que a gente não consegue selecionar o que escuta e o que olha? Como eu falo em livre-arbítrio numa situação dessa, em que o nosso imaginário é tão perturbado o tempo todo? Não, eu entendo perfeitamente o questionário e a sua posição. E tem muita gente que discorda de mim nessa posição específica, que é: continuo afirmando que livre-arbítrio não é afetado. Crítica é afetada, os desejos são afetados, mas o uso de livre-arbítrio continua sendo individual. Eu posso falar em escolha? Eu posso permitir ser afetado sem crítica por alguma dessas imposições do sistema de crença e aí escolher ceder para esse novo jogo, entendeu? Ceder para esse novo belo ou para essa nova linguagem. Eu lembro que uma vez você me falou de escutar os jovens repetindo frases prontas que a gente escuta em alguns programas ou em algumas músicas, como parte do repertório da linguagem deles do dia a dia. Sim. Sendo que não é deles, né? São frases prontas, ou de interesse de música, e a construção de como eles se expressam tá como um patchwork de linguagens que a mídia impôs. Foi o que você me falou. Sim. É exatamente isso. Eles estão escolhendo, não de forma tão clara, mas eles estão fazendo uso do livre-arbítrio deles, mesmo que seja de ceder para essa imposição de crenças externas. Lembrando que essas imposições sempre têm maquiagens. Como na fábula sobre a fábula, a verdade vem toda cheia de véus e tenta de todas as formas tampar para conseguir alcançar. A gente não tem nada nesse agora que não tenha um input ou um fundo de verdade. A questão é que toda a maquiagem que a gente vai colocando faz com que a verdade torne-se muitas vezes uma inverdade. Não um irreal, como a gente falou da ficção, que a ficção não é irreal, mas assim, torna uma inverdade no sentido de que a maquiagem às vezes é tanta que desvia completamente tudo que seria o nosso rumo. Igor, eu acho incrível falar sobre isso. E para mim, o que eu gosto de reforçar, e que é uma discussão muito grande que eu tenho com colegas de trabalho, é o quanto, então, a gente pode entender a mediação, a gente pode entender a educação, ou a gente pode entender um trabalho de mentoring. Então, quando você chega com alguém e você oferece tempo de elaboração e crítica para ela.
Porque eu acho que o trabalho de mediação ali, da educação e do mentoring, tem um fator que é devolver para a pessoa o que ela traz. Então, assim, você pega o repertório que ela te traz e devolve para ela. Então, quando a gente fala que é uma linguagem de resposta, né? Fala, olha, tudo isso foi você que disse. Tudo isso é seu. O que, que a gente faz com isso aqui, né? E o que eu digo sempre é que o ato mais revolucionário nos dias de hoje é oferecer tempo. Então, eu falei isso no vídeo passado. Falou. E eu queria reforçar, então, quando a gente está num processo de mediação, eu trago um texto, eu trago um vídeo, eu trago uma imagem, é assim, ou quando você escuta alguém, vamos ter tempo para elaborar isso? Para mim, isso é muito forte. E eu trouxe um dicionário de fábula muito antigo, que ia pro lixo, que foi bonitinho. Salvo pela minha mãe, porque achou a minha cara esse dicionário. E tem uma definição de fábula nele. Então, no dicionário de fábulas tem uma definição de fábula. E entre várias coisas, disse que a fábula, ela desposaria o engano. Ela casaria-se com o engano. E que o seu contínuo entretenimento seria contrafazer a história. Ok. E para mim, quando eu pego essa definição e a gente entende a história com H maiúsculo e a gente coloca a fábula, quando ela casa com o engano, e o filho disso é contrafazer a história, o papel realmente que a ficção tem para a gente poder reescrever a história com H maiúsculo. De que forma a gente não pode, quando a gente amplia um repertório, trazer mais heróis, trazer mais figuras, trazer mais caminhos e narrativas que possam refazer a história. A gente está falando isso de modo concreto. E de modo social, você está pontuando. Exatamente. Mas a gente pode trazer isso também para o individual, Uhum. de achar o herói que você é na sua história. Que é o que eu tento fazer no processo de mentoring também, que é trazer para si a clareza e o tempo que cada um tem, porque a linguagem, a construção e o desenvolver de cada um é diferente, mas trazer à tona essa verdade de o que é você e o quão responsável você é pelo uso do seu livre-arbítrio. Então é extremamente válido isso. Em todos os cursos de formação de mediação com literatura que eu faço, todas as vezes que eu falo ou com alunos ou com professores, eu digo, todo o repertório de histórias que a gente traz, ele só é válido se isso auxiliar de alguma forma a construir a história individual de cada um. Né? O quanto a gente trazer heróis e possibilidades podem ser repertórios para eles pescarem e falar, nossa, isso aqui me ajuda a construir o meu caminho, diz de quem eu sou. Eu queria muito que a gente colocasse nesse vídeo, ou em algum post, um poema que para mim traz uma experiência muito significativa, que foi uma mediação de literatura que eu e o Guga Santos, que é um artista plástico e educador e músico e poeta, ele me acompanhou na Fundação Casa para um projeto de mediação de literatura e nós lemos um poema que chama Súplica, da Noêmia de Souza, que é uma moçambicana. E ele tocando birimbau e eu recitando esse poema, um dos meninos da Fundação Casa levantou e disse, senhora, que é como eles chamam a gente, né? De senhora, isso diz de mim, emocionado. E contou pra gente que para ele não enlouquecer dentro da Fundação Casa, ele levantava durante a noite e cantava, para ele não enlouquecer. E que esse poema dizia muito sobre a vida dele. Então, naquele momento, a gente trouxe como uma pílula, um remédio, um calmante, ou que ele pudesse pegar aquelas palavras e localizar uma sensação em que ele não dava conta. Ele ficou emocionado e muito feliz que a gente trouxe um poema para ele. Que é o que a gente estava discutindo no começo desse vídeo, que é a importância de um educador como um agente de saúde. Porque quer queira, quer não, talvez não seja a intenção de todo educador, mas a gente tem como afetar, sim, emocionalmente e fisicamente quem permite esse acesso. Sim. Essa é uma experiência que eu guardo com muito carinho, assim, de saber, porque ele também não sabe o bem que ele me fez, quando ele me mostra que o meu trabalho tem um efeito imediato no bem-estar dele, que de alguma forma pode ajudá-lo a elaborar
a vida dele, o futuro dele, o presente dele. Porque nós educadores, eu, você, a gente sabe, o Daut também sabe, Maíra também sabe que aprender e ensinar nunca está separado. Então, por exemplo, a gente está como educador ensinando, ou eu como mentor e também o psicólogo, compartilhando e ensinando, a gente está sempre também em retorno aprendendo com cada um deles. Então o impacto, principalmente nós que nos dispomos a realmente doar o que somos para ajudar, a gente não tem como não ser afetado em retorno, né? Com uma emoção do próximo, com a felicidade do próximo, com você perceber um alinhamento e o justo do próximo. E ver esse herói saindo para a narrativa individual dele, né? Tem uma frase do Guimarães Rosa que ele diz: mestre é aquele que de repente aprende. É, exatamente. E a gente está aqui para isso também. Sem dúvida, é isso. A gente vai ver, eu vou postar o poema. Sim. Para vocês saberem que poema é esse que ela falou, que gerou esse impacto. E a gente vai voltar logo logo com um pouco mais de discussão a respeito de linguagem para vocês também. Eu, Ana, vamos ter mais discussão com o Daut, mais discussão com a Maíra também. Então fiquem atentos, por favor, mandem as dúvidas de vocês sobre o que a gente falou. Querem saber um pouco mais? Perguntem para a Ana, perguntem para mim. A gente sempre faz o possível para responder. Isso ajuda muito a gente a também organizar e elaborar os nossos questionamentos. Assim, essa troca é indispensável. Sim, e justa, porque é para vocês. Então um beijo, obrigado Ana de novo e até daqui a pouco.